E aí, galera, estamos de volta com uma outra equação logarítmica. Só que nesse caso, eu consigo distinguir que eu tenho logaritmo na base 2 de x aqui e aqui também, só que aqui está elevado ao quadrado. Então eu imagino se eu não posso me livrar desse logaritmo de 2 por enquanto, chamando esse logaritmo de x na base 2 de uma nova variável, uma substituição de variável. Então, suponha que eu tenho uma variável que eu vou criar, y, você pode criar a letra que você quiser. Eu vou chamar de y e vou dizer que esse y é o logaritmo na base 2 de x. Então, esta equação logarítmica fica aqui é y ao quadrado menos y igual a 2. Ou seja, y2 menos y menos 2 igual a 0, que é uma equação do segundo grau. Então, eu resolvo ela. B2 menos 4ac. O delta é quem? Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 2. O delta é 9, que indica que eu tenho duas soluções reais. Quem são essas soluções reais? São y, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O y então é menos b é menos 1, o y menos 1 dá 1, mais ou menos raiz de 9, que é 3 sobre 2 vezes 1, que é 2. Isso me dá duas soluções. Vamos ver que a primeira pega o menos, então fica 1 menos 3 dá igual a menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E a outra eu pego o positivo, 4 sobre 2, 2. São as soluções desta equação. Então, agora, retornando para o mundo do x, né, para a variável original, eu tenho o y igual a 1 é menos 1. Eu uso essa expressão. Então fica o y menos 1 igual a log então ali, qual é o x que eu vou solucionar aquela equação, né? Então, y é log na base 2 de x. Então, se o y é menos 1, quem é esse x? Aqui eu vou usar a função exponencial de base 2 dos dois lados. Vou ficar base 2, aliás. Base 2 desse lado. Base 2 desse lado. Então eu cancelo esse com esse fica o x1. x1 então sobrou desse lado é igual a 1 sobre 2, que é 1 meio. Então, esse é o primeiro valor de x. Agora vamos para o segundo valor de y. y2 igual a 2. Né? Então, isso significa que 2 é igual ao logaritmo na base 2 de x2. Aplicando o 2 exponencial dos dois lados, eu vou ficar com desse lado 2 elevado a 2, do outro 2 elevado ao log de 2 de x2. Cancelo esse com esse, x2 igual a 4. x2 igual a 4. Então, o que foi que eu fiz? Eu troquei de variável para y, transformei aquela equação logarítmica numa equação do segundo grau. Achei duas soluções de y. A primeira, eu usei a definição da transformação de variável para descobrir que y menos 1 significa x igual a 1 meio. E y igual a 2 significa x igual a 4. Solução daquela equação logarítmica, então, tem que ser a variável x, porque o logaritmo, a função logarítmica é na variável x, não na y. Né? A y foi uma variável auxiliar que nós assumimos para resolver mais facilmente o problema e depois traduzir de y para x.
1 meio e 4. Ok? É claro que eu usei aqui a propriedade das funções inversas para anular o logaritmo aqui, porque tinha logaritmo de base 2, eu usei dos dois lados da equação a função exponencial de base 2. Ela anula o logaritmo e aparece apenas o x1 e do lado de cá a resposta. Aqui do mesmo jeito, ela anula o logaritmo e fica só x2 igual a 2 elevado a 2, que é 4. Uma alternativa também é usar a definição, né? A definição da função logarítmica. Você pode pensar que qual é o logaritmando que eu tenho aqui 2. Então, você pode pensar que aqui é 4, porque você usa a função exponencial e descobre que a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Você poderia ter feito x2 logaritmando é igual a base elevado ao logaritmo, que é 4. E aí você achava esse 4 aqui sem utilizar a função inversa. Mas é muito prático usar a função inversa. Toda vez que aparecer um logaritmo, usa a função inversa da função exponencial, e ela mata o logaritmo para você, e você fica já com a resposta. Do mesmo jeito, aqui apareceu isso, eu usei a exponencial de base 2 para ela matar o logaritmo e ficar o x puro, que é o que eu quero, já é a resposta final. Então essa aí é a solução daquela equação logarítmica.